Então vamos lá. Quarta semana, nono ano. História contemporânea, né? Porque história recente, palavrinha feia, credo. Não gosto dessa palavrinha. Objeto de conhecimento, processo de descolonização na África e na Ásia. Habilidade, escrever e avaliar processos de descolonização na África e na Ásia, ressaltando os impactos da nova ordem econômica mundial para tais continentes. Então a gente vai falar bastante sobre os países que conseguiram independência, né? Principalmente da Inglaterra e de alguns outros países ali europeus. Conteúdos relacionados, separação dos países africanos e asiáticos de suas metrópoles, interdisciplinaridade, geografia e língua portuguesa. Tema: Guerra Fria, Terceiro Mundo e Descolonização. Então, olá, estudante. Essa semana iremos analisar, discutir, caracterizar e identificar alguns desdobramentos da Guerra Fria em algumas regiões do planeta. Falaremos sobre o processo de descolonização dos continentes africano e asiático e as implicações inerentes a esse processo para a política daquele momento até os dias atuais. Então não precisa ser muito e muito longe para a gente saber que a Europa fez o que quis, né? Na África e na Ásia, né? Então se esses países hoje em dia estão aí lutando para se desenvolverem, para acabar com a fome e tudo mais, uma boa parcela de culpa se deve aos países europeus, né, que entraram, tiraram as riquezas e acabaram colocando governos corruptos dentro desses países, governos de ditadores e tudo mais, e hoje eles colhem os frutos disso, né, enquanto a Europa é considerada um continente rico e tudo mais. Então, o que a gente vê no mundo é o seguinte, que o homem acaba explorando o outro, explorando um outro território para se enriquecer e os anos vão se passando e essa parte de que a gente pode falar sobre correção histórica, né? Nunca chega, né? Então os países da Europa viram as costas para a África e deixa a África do jeito que está. Não tem nenhum processo de ajuda, essa parte também da ajuda humanitária parece que é uma esmola, né, que eles estão dando para a África, sendo que eles roubaram a África e a Ásia durante um longo período de tempo. Então acaba que essa correção nunca é feita, né? Infelizmente é assim. Guerra Fria, Terceiro Mundo e Descolonização. O processo de emancipação política das colônias das metrópoles europeias nos continentes africano e asiático se insere no contexto de Guerra Fria. As metrópoles europeias lutaram pela liberdade, pela democracia e contra o totalitarismo ditatorial da extrema-direita e seu racismo. Logo após a Segunda Guerra, manter as colônias como área de controle sem liberdade e democracia passou a ser um paradoxo para as nações capitalistas Boa europeias. tarde, pessoal. Boa tarde. Além disso, outros fatores colaboraram para a descolonização. A Carta de Fundação da ONU, de agosto de 45, que proclamava o direito de autogoverno dos povos e a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, que tornou as áreas coloniais em áreas de interesse e influência dessas duas superpotências. Ademais, os movimentos nacionalistas baseados nas ideias de liberdade e autonomia contribuíram para a formação das nações. Então, o que a gente vê? A gente vê que os países, aos poucos, começaram a se tornar independentes após a Segunda Guerra Mundial, certo? Os países africanos, no caso. Então, a gente pode colocar aqui, quer ver? Ano, independência, países africanos. Ver se sai aqui. Tem vários mapinhas aqui. Deixa eu ver se eu pego algum aqui. Pelo amor de Deus, seja grande. Isso. Aqui, ó. Dá para ver algumas independências aqui, ó. Dessa vez foi, né, Jorge? Essa vez foi, ó. Você lutar tanto, ó. Então a gente vê vários países aqui, né? Ó, Senegal, 1960, Mauritânia, 60. Vários países são 60. A Libéria, 1847, ó. Eu distou um pouquinho.
Togo, 1960, Angola, 1975, Zâmbia, 1963, a República Sul-Africana lá, 1931, só que daí com o Apartheid, né, só em 1994, Lesoto, 1966, assim vai, ó, Madagascar, 60. Então a maior parte do, da África consegue essa independência a partir de 1960. Então são países que têm o reconhecimento como autônomos faz somente 70 anos, né? Então, por exemplo, meu pai que nasceu nos anos 60, meu avô que deve ter nascido ali por volta dos anos 30, 20, quando ele nasceu, os países da África eram colônias dos países do continente europeu, né? Então não faz tanto tempo, né, que esses países se tornaram independentes. E com isso, obviamente, você já tem uma noção que eles também devam ter um, como que eu posso falar? Um governo centralizado, um governo que veja a população de uma forma assim a não tentar explorar e tudo mais. Então, são governos assim que normalmente são autoritários, tá? Não todos os países, mas grande parte deles. Isso acaba que a população sofre, né? Na Índia, esse país foi o primeiro a conquistar sua liberdade em relação à sua metrópole, a Inglaterra. O subcontinente indiano começou a ser ocupado pelos ingleses ainda no século XVII, em 1887. Oh, desculpa, e em 1887 completaram esse feito. Do fim do século XIX à primeira metade do século XX, várias foram as resistências e atos de rebelião contra o imperialismo britânico. A luta pela independência dividia a população local. Os hindus procuravam estabelecer um Estado único. Os muçulmanos defendiam a criação de dois Estados independentes. Em relação às táticas de combate à dominação inglesa, a população usava do confronto armado e da política de desobediência civil, princípio da não violência. Desde 1919, sob a liderança de Mahatma Gandhi, ativista hindu, a desobediência civil por meio da resistência civil foi ganhando força. Em 1947, a Inglaterra reconheceu a emancipação da região. Porém, os colonizadores utilizaram a política de repartição e fundaram dois estados: o Paquistão, de maioria muçulmana, e a Índia, de maioria hinduísta e budista. Gandhi, favorável à existência de uma só nação, tentou apaziguar as diferenças e os conflitos entre hindus e muçulmanos, porém acabou assassinado por um extremista religioso hindu. Até os dias atuais, a relação entre Índia e Paquistão é tensa devido às divergências religiosas e políticas. Aí, ó, tá o Mahatma Gandhi, né? Ele que é o símbolo máximo da independência da Índia. Então, o que ele defendia? Os ingleses, eles vendiam vários produtos para os indianos, né? Principalmente roupas. Daí o Gandhi, como líder, né, ele falava para não comprar nada dos ingleses. E isso foi gerando um desgosto, né, por parte dos ingleses, que queriam que os indianos consumissem. Então, nas manifestações que eles faziam, pacíficas, os ingleses normalmente combatiam essas rebeliões com extrema crueldade, né? Eles batiam nas pessoas, matavam várias e tudo mais. E isso foi chamando a atenção do resto do mundo. Daí o mundo estava vendo o que estava acontecendo na Índia e começou a forçar os ingleses a pararem com aquilo, né? Daí chegou ao ponto que essa, essa pressão contra os ingleses fez com que o país se tornasse independente, por, com uma revolução, digamos assim, pacífica, né? Por isso que a imagem do Gandhi é sempre relacionada a essa parte de protestos pacíficos, tá? Então, às vezes você vê um rostinho do Gandhi em alguma manifestação pelo mundo, está relacionado com isso, porque ele não queria pegar em armas nem nada para combater os ingleses, somente fazer essa parte de desobediência civil, né? Que está escrito até aqui, a resistência civil, princípio da não violência, né? Aqui, ó. Então ele foi caracterizado por isso. Continente africano. As emancipações da África se deram de acordo com a região e forma de colonização. A obtenção da liberdade muitas vezes ocorreu de forma sangrenta. A descolonização iniciou-se pelas possessões
italianas e nos domínios ingleses da costa atlântica. Depois foram as regiões sob domínio francês e a África belga. Por fim, foram as possessões britânicas na parte leste do continente e as possessões portuguesas, Angola, Moçambique, por exemplo. Foram os últimos redutos coloniais que se tornaram independentes. Congo. A emancipação da África belga, ou Congo belga, foi um dos processos mais violentos. Os belgas resistiram para não perder o controle sobre um grande território rico em diamantes, ferro, potássio e cobalto. Mas a independência do Congo francês acelerou a libertação da área belga. Patrice Lumumba, principal líder do movimento nacional congolês, em discurso proferido em 1959, afirmou que a independência não era presente na Bélgica, mas um direito do povo congolês. Após intensos confrontos entre colonos belgas e congoleses, em 1960, Lumumba se tornou presidente do Congo. A disputa interna pelo poder fez com que o Patrice Lumumba solicitasse intervenção da ONU e da União Soviética. Foi preso e assassinado na prisão em 1961, de 1971 a 97, sob o governo de Mobutu. O país era chamado de Zaire. A partir de 1997 passou a se chamar República Democrática do Congo. África do Sul. A região possuía áreas de controle holandês e britânico que subordinavam populações nativas. Após a Guerra dos Boeres, colonos holandeses, foi constituída a União da África do Sul, região semi-independente que reconhecia a monarquia inglesa como representante. E o apartheid, né, que quer dizer separação em inglês, com a formação da União dos Sul-Africanos, ingleses e colonos brancos descendentes de holandeses, passaram a criar as primeiras leis segregacionistas contra a maioria negra, que representavam uma ameaça ao domínio branco, e as populações mestiças e asiáticas, maioria indiana. A política de segregação racial, apartheid, né, foi oficializada em 1948. Várias leis aprovadas separavam e classificavam os negros em diversos grupos. Com essas leis foram criados em 1971 estados étnicos em terras reservadas aos negros africanos, bantustões. Nas cidades, a maioria negra vivia em grandes bairros sem serviços públicos básicos. O governo da África do Sul estabeleceu o uso separado de parques, praias, transportes públicos e bibliotecas. Então está escrito aqui, deixa eu ver. City of Durban. On the selection 13.7 of the Durban Beach Bylaws, this bathing area is reserved for solely use members of the white race group. Tá falando aqui que nessa praia, nessa parte aqui, está reservado somente para pessoas brancas aqui, ó. Membros brancos pertencentes à raça branca, né? Então, o que acontece muito nessas placas aqui é que isso aqui, se eu não me engano, está escrito em holandês ou na língua local, alguma coisa assim, só que deve ser a mesma tradução aqui de inglês. Aqui, ó, exemplo de segregação apartheid na placa escrita em inglês, africâner e língua banto. Se informa que a praia é para uso de banho somente para pessoas pertencentes ao grupo branco. Então, o que acontece nessas placas aconteceu também nos Estados Unidos, tá? Onde locais específicos eram separados pela cor da pessoa. Quer ver? Tem até algumas imagens aqui, ó. Apartheid. Estados Unidos. Então aqui, ó. O cara bebendo uma água aqui, ó. Até se eu não souber, se não tiver um pouco de conhecimento em inglês, você vai achar essa imagem comum, né? Um cara negro bebendo água. Só que aqui, ó, no barril, é uma palavrinha escrita colored. Colored. Esse colored aqui quer dizer negro, tá? Tipo assim, pessoa de cor, digamos assim, a tradução, né? Seriam os negros. Tem várias outras imagens também.
Aqui, ó, tá falando Lá em aqui, cima ó. tá escrito um negócio de white woman, alguma coisa lá, ó. É White Woman, Colored Woman. Viu? É isso mesmo. Aqui também tá Uhum. White Man, Colored Man, né? Viu? Aí a parte do homem negro e a parte do homem branco. E do lado de cá, da mulher branca e da mulher negra. Isso mesmo. Aqui, ó, uma outra plaquinha também, ó. Tá falando aqui que a sala de espera para pessoas negras, ó, que é separada das brancas também. São vários outros exemplos aqui, ó. Ó, então, o cara que é negro bebia numa pia separada do cara que é branco. Então, isso que a Ainda gente tá chama de. escrito que é só pra negro, olha lá, ó. Só É, pra negro. é Homem only, só. né? Uhum. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Mesma coisa. Esse aqui é o Martin Luther King, né? Vários discursos preferidos por ele aí. São famosos discursos. Essa aqui que dá pra ver bem, ó, no bebedouro. Olha lá, enquanto da pessoa branca aqui os bebedouros de escola, né? Que gela a água, daí o cano sai e vai para um outro bebedouro a pessoa negra. Isso no cinema acontecia em vários lugares, né? No ônibus. Então, se a pessoa branca entrasse no ônibus, por exemplo, se você fosse negro, você tinha que levantar e dar espaço para ela. Não importa quem seja, se fosse uma criança, qualquer um. Tem algumas fotos também aqui que tem que abrir para ver o contexto, mas se eu não me engano, essa mulher aqui, ó, essa mulher foi a primeira negra a entrar na universidade nos Estados Unidos. Essa imagem é meio emblemática porque ela está na primeira fileira, ninguém quis sentar do lado dela e as pessoas atrás estão rindo, estão caçoando dela. Então tem vários exemplos, tá, gente? Vários e vários exemplos de pessoas, por exemplo, negras que tiveram os primeiros acessos à universidade, tinham universidades somente para negros, universidades para brancos, né? Na África também, na África do Sul, aconteceu algo bem parecido, tá? E o representante máximo, assim, dessa parte de representação negra por igualdade, né, foi o Martin Luther King. Tanto é que ele ganhou, se não me engano, o Nobel da Paz, né? Que ele falava... Não, não foi ele, não. I Have Dream foi o Martin Luther King. Ele ia falar bobeira. Mas tem algumas frases famosas deles, da luta contra o apartheid. Então vamos lá para os exercícios. Quais as motivações que levaram ao processo de descolonização das regiões africanas e asiáticas? E aí? O que levou os países europeus a deixarem de colonizar os países africanos? O que vocês acham? Fala que eu te escuto. Vamos lá. Fala que eu escuto. Ai, não sei, tô pensando um monte de coisa aqui. Não sei não. Então, o que acontece é o Vejamos. seguinte: os países eles tinham acabado de ocorrer uma guerra, tá? Lá na Europa, né? Que é a Segunda Guerra Mundial. E esses países, eles se declaravam que eles teriam autonomia, eles seriam países justos, que todo mundo sejam iguais e tal e tudo mais. E que com que direito eles tinham de pegar e colonizar países africanos? Então tá aqui, quer ver? Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Ademais, os movimentos nacionalistas, baseados nos ideais de liberdade e autonomia, contribuíram para a formação de novas nações. Entendeu? Então, isso era prezado na Europa, né? Que os países tivessem autonomia, fossem nações nacionalistas e tudo mais. Então, como que uma nação vai pegar, defender essas ideias de liberdade e tudo mais, e deixar uma outra nação como refém da sua, né? Tipo, Ah, entendi. metrópole Então, e depois da colonizada. guerra, eles ficaram bonzinhos e eles não podiam pregar uma coisa e fazer outra. E É, tiveram eles que não deixar, ficaram tipo isso? bonzinhos, né? Eles foram Eu obrigados sei, eu sei. a deixar de explorar a África, né? Ainda mais Aham. com o surgimento da ONU, né? Isso que eu já ia falar, porque aí tinha a ONU e eles pregavam liberdade, então eles não podiam pregar uma coisa e fazer outra, tipo É, isso. isso. Hum.
Posso dar uns bizil de vez em quando. Vou colocar assim, ó. Os ideais seguidos pelos países europeus já não condiziam com a realidade do imperialismo imposto aos países africanos. Eles queriam também que o. Na verdade, esse negócio de bonzinho é o seguinte. Na época, existiam duas grandes potências no mundo, que é a União Soviética e os Estados Unidos, que era a Guerra Fria, né? E é óbvio que esses dois países queriam ter influências na África também, fazer com que os países fossem ou capitalistas ou socialistas. Então, se eles fossem dependentes dos países europeus, eles não seriam comunistas, por exemplo. Entendeu? Entendi. Porque grande parte dos países da Europa, eles eram todos capitalistas, né? França, Portugal, Espanha, tudo com influência dos Estados Unidos. Já na África, não, eram países recém-formados, então poderia ter influência ali ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Tanto é que a União Soviética e os Estados Unidos apoiaram vários grupos terroristas na África. Grupos assim, rivais, entendeu? Que estavam querendo ali o poder. Tanto é que várias Tipo o negócio do bandeiras. Mandala. Mandala não, do Nelson Mandela, é o Mandala. O Mandela foi mais a questão do apartheid, né? Que tinham muitos holandeses e britânicos vivendo na África do Sul ainda. Então acaba que essa pequena população branca queria meio que gerir o país, né? Queria fazer a gestão do Eu país. gosto muito da história do Nelson. Nelson Mandela, a história dele é incrível, mas ficou preso muito tempo, né? Sim. Agora, se você for ver bem, ó, bandeira com K-47. Tem alguns países que até tem a bandeira com uma K-47, né? Então a K-47 é um símbolo do. É uma arma russa, né? Uma arma da União Soviética. A Kalashnikov em 1947. Então o que acontece? Alguns países africanos, acho que é uma bandeira só africana que tem esse símbolo. Tem esse símbolo da arma aqui, ó. Que foi. Não sei se foi retirada da bandeira. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Que tá falando vote não e tal. Bandeira de Moçambique. Aí, ó, Moçambique. Vamos ver a bandeira de Moçambique. Né? Parece que eles estão querendo tirar a K-47 da bandeira deles. Porque, querendo ou não, é um símbolo da dominação da União Soviética, né? Da influência da Sim. União Soviética. Porque eles que davam armas para os guerrilheiros, né? Combater, às vezes, algum governo e tudo mais. Aquele exemplo que você citou do Talibã é uma coisa que aconteceu também lá, né? Que eles mandavam armas para grupos guerrilheiros tentar derrubar o governo. Aconteceu isso na África também, não foi só lá no Oriente Médio, não. Como Estados Unidos dito e União em Soviética. uma das aulas, Estados Unidos e União Soviética não brigavam, não. Eles influenciavam outros países a brigar, tá vendo? Dava até arma. Isso. É a mesma coisa de dois dons de cachorro bravo, entendeu? Que quer colocar os dois para brigar. Por que que não sai no soco? Vai lá, deixa os dois cachorros brigar, porque eles vão sair de boa, né? Explique o que é política de desobediência civil. É aquela do Gandhi que eu expliquei para vocês. A desobediência civil se faz quando uma grande parcela da população vai contra as ordens de sua metrópole dominadora. No caso da Índia, né? A Índia, no caso, foi a Inglaterra. Eles desobedeciam os ingleses, né? Não comprando
os produtos da Inglaterra, e isso fez com que a Inglaterra começasse a reprimir os indianos, né, matar vários e tudo mais. Daí a pressão internacional fez com que a Inglaterra parasse com aquilo e desse independência para a Índia e para o Paquistão. É dois, olha lá. Basicamente, Estados Unidos e Inglaterra. Tem que estar metido em tudo quanto é problema. né? São os países que a gente dá o nome de países imperialistas, né? Então a China também é outro país que tá nesse bolo aí também. Tá indo nesse bolo aí também. Ó, elenque as características gerais do processo emancipatório das atuais nações africanas. Então, como que aconteceu esses processos emancipatórios das atuais nações africanas? Algumas características, né? Os processos, a maior parte desses processos, eles se dão a partir do momento que a ONU é criada, né? Então, à medida que tem lá as Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas, faz com que os países comecem a ter essa autonomia. Só que o que acontece, boa parte dos países africanos, é que ditadores tomaram o poder. Daí um filme que eu sugiro para vocês assistirem, para vocês verem mais ou menos como que é o esquema, é o Diamante de Sangue. Não sei se já ouviram falar de Diamante de Sangue. Em Serra Leoa, que é um país lá africano, é considerado um país que tem maior tipo, jazidas de diamante no mundo. E são os diamantes que são mais valorizados, né? Tem toda uma questão de pureza da pedra e tudo mais. E acaba que esse país é governado por milícia, por governo autoritário e tudo mais. E eles chamam esse diamante de diamante de sangue, porque esse diamante provoca guerras dentro do país, né? Então várias pessoas morrem ali por causa da extração desse diamante. Então, vou colocar assim, ó, em características gerais, os países africanos se tornaram independentes por volta de 1960, com apoio da ONU e pressões internacionais pelas emancipações, isso mesmo. Basicamente isso, as características gerais dos países em características gerais, os países africanos se tornaram independentes por volta de 1960, com apoio da ONU e pressões internacionais pelas emancipações. 4. Explique com suas palavras o que foi apartheid. Então, se é com suas palavras, é tarefa para vocês. Pesquisa aí o que foi apartheid. Lá no textinho também fala, tá? Aqui, ó. De uma Também forma fala um bem, pouquinho. bem grotesca, assim, foi à medida que, como que eu falo? Que separava locais que poderiam ser frequentados por negros e brancos? Isso. De uma forma bem resumida, sim. O apartheid aconteceu, por exemplo, no Brasil não aconteceu apartheid, porque a gente chama do racismo aqui um racismo velado, né? Aquele racismo assim que as pessoas, entre aspas, escondem de certa forma e tá ali nas entrelinhas. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é um racismo assim que é enfático, um racismo assim aberto. Por exemplo, a pessoa chega lá na TV, eu não gosto de pessoa preta. E abertamente, entendeu? E tinha grupos que eram, tipo, eles defendiam a raça pura americana, de descendente só europeu. Negro, por exemplo, não é considerado americano. Que no caso é Ku Klux Klan, né? Se vocês quiserem pesquisar depois. Ku Klux Klan. O resumo é KKK, né? Por isso que os americanos, quando às vezes você conversa com alguém que é nativo dos Estados Unidos e põe um KKK para rir, né? A pessoa acha estranho por Eu causa vi um disso. negócio, um post falando siglas que não é para você usar nunca como um americano.
Uma delas é o KKK. Porque para eles tem um outro significado, né? É Ku Klux Klan. Isso, e tem um monte também que não é legal falar. Tem outros também. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem meio que convenção de chamar as pessoas que são pretas de negros, né? Apesar que nem as pessoas que são pretas gostam de ser chamados de negro, né? Tudo bem. É, eles gostam preto mesmo. Preto no Brasil tem um sentido assim pejorativo, né? Porque as pessoas queriam xingar, você é preto, que sei lá o quê. E hoje em dia tem uma conotação diferente, né? Que preto é a pessoa preta, a pessoa que tem a pele escura e tudo mais. Agora, negro, daí eles já ligam, tipo, a coisas ruins, né? Ovelha negra, buraco negro, essas coisas assim, né? Então, mas no Brasil antes era o contrário. Negro, quando você se refere a uma pessoa, tipo, como enaltecendo a cor da pele, e preto como uma característica racista, né? Nos Estados Unidos tem duas palavras para também. Tem a nigger, seria preto, seria, ou se não, a palavra que seria crioulo, né? E, e black people. Black people. Black people, daí seria uma forma de tratar a pessoa, enaltecendo a cor da pele dela sem ter conotação racista. Então, nigger, normalmente eles falavam para um escravizado. Black people, como se estivesse falando preto no Brasil, mas numa entonação respeitosa, né? Não uma entonação racista. Então, às vezes a pessoa confunde, porque nigger parece negro, né? Mas não é. Nigger não. É black people. Até que eles fazem essa analogia, né? De preto, black, né? Mas fica como tarefinha pra vocês aí, ó. Depois vocês pesquisarem o que foi apartheid aí. E assim, quando terminarmos, primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: não, não vos servirei por vosso dinheiro sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa gratidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. Então, essa aqui é uma frase do Mahatma Gandhi. Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. São palavras de Gandhi, que no contexto da Guerra Fria inspiraram movimentos como acirramento da disputa por armamentos nucleares entre Estados Unidos e União Soviética, a reação dos países colonialistas europeus visando diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU, concessões unilaterais de independência às colônias que concordassem em formar alianças econômicas, políticas e estratégicas com suas antigas metrópoles, o reforço do regime de apartheid na África do Sul, que após prender o líder Nelson Mandela e condená-lo à prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos. E aí? Qual vocês acham que está certo? Letra D? O reforço do regime de apartheid? Você acha que é essa? Ah, acho que não tem nada a ver, não. Para Oi? de rir.
E aí? Tá, mas são os acontecimentos gerados pela Guerra Fria com relação a esse assunto que a gente está debatendo aqui, ou no contexto total da Guerra Fria? Tô falando aqui, ó, são palavras de matemática. Que contexto da Guerra Fria inspiraram movimentos como? No contexto da Guerra Fria. Nesse contexto, inspiraram movimentos como? Tipo, quais movimentos foram inspirados nesse contexto da Guerra Fria? O que o Gandhi está falando aqui, ó? Tá falando que um povo não pode ser mais submisso ao outro, concorda? Ele tá falando que não é para ser mais escravo, que não é mais para aceitar isso. Isso. Qual questão tá falando isso? Letra C, a concessões unilaterais da independência às colônias que concordassem em formar alianças econômicas. Ó, é isso? Eu também acho que é essa. Vamos ver. Posso estar errado. Eu acho que é essa, a letra C, então. Né? Tô vendo o nosso pai Google. E a Fran só quietinha, né, Fran? Você não responde as perguntas, né? Eu tava ainda na questão B, que eu não sei Ah, Fran. Próxima semana você vai responder todas. Não vem na B, Vai Jorge. responder todas. Deixa eu ver a resposta. Mas esse negócio é muito chato. Toda vez sai desses. Vou falar pra você, viu? Site chato, tem que ficar pagando pras coisas. Essa questão aqui, ó. E? Não tem E. Oi? Isso que eu tô achando engraçado mesmo. Porque a Peraí. C, ó. A C eu concordo até aqui, ó. Até aqui, ó. Quer Uhum. ver, ó? Concessões unilaterais de dependência das colônias. Até aí eu concordo. O Isso. resto aqui eu não concordo, não. Sabe o que o PET fez? Eles tiraram essa E aqui, ó. Olha lá, o não alinhamento político, econômico e militar dos Estados Unidos e União Soviética, decisão tomada pelos países do terceiro mundo, reunidos na conferência de Bandung, na Indonésia. Olha lá, a resposta aí, ó. Tá vendo? E não tem. E Agora, não tem a procura, letra E. procura a resposta aí aqui. Não tem, ó. Eles foram colocar quatro alternativas só e apagaram a certa. Falar pra você, velho. Esse pet Então volta lá no aqui. site que nós vamos copiar ela, vai. Eu vou, eu Ah, vou, eu vou pegar ela aqui, ó. Não podia copiar, não, é só tirar um print. Pega ela aqui e coloca aqui, ó. Então, se eu fosse colocar uma alternativa, com certeza eu colocaria essa letra que você falou, a letra C, né? Mas só que a segunda parte tá errada. Não tá certo. Ela tá meio certa, né? é. Ela não tá muito não tá muito católica, não. Essa aqui que tá certa. Letra aí. Deixa aí que eu Letra. tô copiando. É, Tá. eu também. Deixa eu só parar de gravar, então, pera aí. Rapidão.